Olá! Semana do Senado marcada pela discussão sobre as propostas do governo para sanear a economia. A revista da semana conta para você como foi. Tem também o Senado na rede e as notícias da internet. E só para começar com um pouco de cultura, dá uma olhadinha em um trecho de Os Sertões e os Sermões. O documentário, produzido pela TV Senado, resgata a história de Antônio Conselheiro e suas pregações no sertão da Bahia pelas mãos de Euclides da Cunha. Sexagenário fez erguer-se a cidade Belo Monte, para então vislumbrar no horizonte, sem maldade, sem crime, sem dinheiro, sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro, mas foi morto e tomado por selvagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Preza aos céus que abundantes frutos produzam os conselhos que tendes ouvido. Que ventura para vós, se assim o praticardes. Pois podeis, entretanto, estar certos de que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa luz e força, permanecerá em vosso espírito. O arcebispo da Bahia envia lá o frei João Evangelista de Monte Marciano, que tinha a incumbência de fazer com que o conselheiro acatasse as ordens do arcebispo da Bahia, e o conselheiro se nega a isso. E aí é o momento da ruptura clara do conselheiro com a Igreja Católica. A República quer acabar com a religião. Esta obra-prima de Deus, que há 19 séculos existe e que há de permanecer até o fim do mundo. Porque Deus protege a sua obra. Antônio Conselheiro era cearense. As pessoas o seguiam unidas na crença de uma salvação milagrosa da seca e da miséria. 12 mil soldados foram necessários para derrotar Canudos e 25 mil pessoas teriam sido mortas com a destruição do povoado. Antônio Conselheiro morreu em 22 de setembro de 1897. A revista da semana está no ar, trazendo para você o que foi notícia aqui no Senado. A economia do país foi assunto nas conversas dos brasileiros durante a semana que passou. No Senado, não foi diferente. O governo anunciou medidas para combater a crise e aqui no Senado as discussões sobre as propostas já começaram. Um dia depois de o governo anunciar corte no orçamento e aumento de impostos, a presidente Dilma Rousseff chamou ao Palácio do Planalto os líderes de partidos aliados na Câmara e no Senado e pediu o apoio da base. A recriação da CPMF, que ainda não chegou ao Congresso, foi criticada. A CPMF deve arrecadar em torno de 30 bilhões. As grandes fortunas, a arrecadação é mais de 60 bi. Por que não ir por aí? A tendência é de rejeição das medidas. E quanto à CPMF, é fora de hora. O Brasil não aceita mais impostos. O imposto do cheque também não conta com o respaldo da oposição e de líderes empresariais que estiveram no Congresso. O Democratas já fechou questão em relação a essa matéria e a nossa posição será contrária a todo e qualquer aumento da carga tributária. O governo, ao invés de reduzir impostos, reduzir juros, dar crédito e tentar oxigenar a economia, ele faz justamente o oposto de tudo isso. Com isso, a economia cai, a arrecadação despenca. A CPMF atraiu uma comitiva de governadores ao parlamento. Eles concordam com a proposta desde que fiquem com parte da receita. A proposta é de manter o que era no passado, 0,38, manter os 20, 0,20 para a União e 50% do 0,18 para estados e para os municípios. O pacote do governo foi discutido também na Comissão de Assuntos Econômicos, durante a audiência com o presidente do Banco Central. Alexandre Tombini defendeu o corte de 26 bilhões de reais no orçamento e previu o início da recuperação econômica no ano que vem. Os mencionados ajustes, presentes e futuros, têm grande potencial para estabelecer as bases para a retomada de um crescimento econômico sustentável, com resultados melhores para o Produto Interno Bruto já em 2016. Vossa Excelência é a autoridade monetária do nosso país ao longo desses 5 anos e Vossa Excelência, de certa forma, conviveu com determinada omissão, assistindo ao desmonte fiscal que foi praticado pelo governo da presidente Dilma, que com o propósito de manter o seu projeto de poder, arrombou
as contas públicas do nosso país. Ou seja, que nós estamos vivendo aqui não é um debate econômico, não. Nós estamos vivendo aqui um debate político de quem não aceita que a presidenta Dilma ganhou as eleições e se reelegeu com o apoio do povo e em cima de um debate político muito importante. Como parte do ajuste fiscal do governo, o plenário aprovou a medida provisória 675, que aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 15% para 20%. A relevância da medida decorre da necessidade de adequar a tributação incidente sobre o setor financeiro, tornando-a compatível com sua capacidade contributiva. Não consigo entender aumentar só para 20%. Que país injusto é esse, onde os bancos vão pagar 20% de contribuição social sobre o seu lucro líquido e a pessoa física paga 27,5% de imposto de renda. O plenário aprovou ainda projeto que compensa os municípios produtores de energia que tiveram perdas de ICMS com a redução da conta de luz que foi estabelecida pelo governo em 2013. De acordo com o texto, a cota de ICMS de cada um dos municípios não será calculada mais sobre o preço real de venda da energia, e sim um preço médio, que é mais alto, calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A proposta não prevê o aumento de tarifas e, antes do plenário, foi aprovada pela Comissão do Pacto Federativo. Os municípios que cediam usinas, que aderiram à política do governo, eles amargam hoje sérios prejuízos. É redistribuir, não é reinserir nenhum tipo de, do ponto de vista ou alíquota, ou acréscimo, ou a criação de novos impostos. Seus direitos e seus deveres. Saiba um pouquinho mais do que acontece no mundo da internet e das redes sociais com a Juliana Borges, nossa especialista da Agência Senado no mundo virtual. Dá uma conferida na coluna do Senado na Rede desse fim de semana. A postagem sobre presos que podem ter que pagar ao Estado as próprias despesas durante o cumprimento da pena teve mais de 12 mil curtidas no nosso Face. O projeto que tramita no Senado prevê que o pagamento poderá ser feito em dinheiro ou na forma de trabalho. E aí, curtiu? O post sobre o projeto de lei que estabelece multa para o empregador que atrasar o salário bombou no nosso Face com mais de 25 mil compartilhamentos. O valor da multa seria de 5% do salário do empregado, mais 1% por dia de atraso. Um trabalhador que ganha R$ 2.000, por exemplo, após 5 dias de atraso, receberá R$ 2.200. A matéria está na Comissão de Assuntos Sociais. Compartilha aí no seu Facebook, que é para todo mundo ficar sabendo. Além de multa pesada e de ficar sem habilitação, quem dirigir sob efeito de álcool e drogas poderá perder o veículo. Um projeto de lei que tramita na Comissão de Constituição e Justiça determina que o veículo seja leiloado em casos de reincidência ou quando o crime resultar em lesão corporal grave, morte ou prejuízo a outras pessoas. O valor seria destinado para indenizar possíveis vítimas ou mesmo cobrir as custas processuais. Qual a sua opinião? Comenta lá no nosso Facebook, vai! Você sabia que existe uma regra que obriga as empresas de telecomunicações a ter a opção de cancelamento via internet sem a necessidade de falar com um atendente? Retuita lá, porque essa informação é valiosa. A Guerra do Paraguai é conhecida como o maior conflito bélico da América Latina. Quer saber mais sobre essa guerra e ver imagens da época? Então acesse o YouTube do Senado Federal e assista ao vídeo. E você que acompanha as sessões do Senado, já notou a bandeira do Brasil desenhada no carpete do plenário? Esse desenho é feito por um funcionário com uma escovinha de aspirador de pó. Quer ver o vídeo? Vai lá no nosso Insta, curte e marque seus amigos. No futebol, obstrução é quando um jogador se interpõe entre a bola e o adversário, impedindo-o de jogar. Nesse caso, a regra é clara. O juiz para o jogo e marca a falta. No Senado, obstrução é outra coisa, bem diferente e faz parte do jogo, como vai nos explicar o Tadeu Fanes, nosso especialista em regimento. Renata, muita gente já deve ter visto esse recurso ser usado em uma sessão plenária, ou pelo menos ouviu ou leu sobre isso na imprensa.
A obstrução regimental é usada por um partido ou por um bloco parlamentar para tentar impedir que um projeto seja votado naquele momento. O líder do partido ou do bloco é quem anuncia a obstrução, fazendo com que os parlamentares liderados não registrem presença na sessão. Com isso, a votação perde o quórum necessário, previsto no regimento, e não pode acontecer. A opção pela obstrução é uma forma legítima de um partido ou bloco interferir em uma votação, mesmo sabendo que não tem votos suficientes para aprovar ou rejeitar o projeto. Negando o quórum à votação, naquele instante, os parlamentares ganham tempo para negociar e, quem sabe, mudar os rumos daquele projeto, quando ele voltar à pauta de votação do plenário. E na semana que vem, a crise econômica e as medidas do governo continuam a ditar o ritmo do trabalho dos senadores. A reunião a portas fechadas da semana passada não foi suficiente para tirar todas as dúvidas dos senadores e deputados da Comissão Mista de Orçamento. Os ministros do Planejamento e da Fazenda vão voltar para participar de audiências públicas no colegiado, dessa vez a portas abertas, como determina o regimento interno. O primeiro a detalhar as novas medidas do ajuste fiscal aos parlamentares é Joaquim Levy, no dia 29 de setembro. É o primeiro debate, na verdade, realizado dentro do Congresso Nacional, em que os parlamentares de todas as duas casas, principalmente das comissões de Orçamento, Tributação e Finanças, vão ter oportunidade de inquirir os ministros, perguntar, esclarecer as dúvidas. Neste momento, há muita dúvida na casa como um todo da eficiência dessas medidas adotadas até agora. Já a pauta do plenário está trancada por uma medida provisória que traz mudanças importantes para a economia doméstica. A MP 681 aumenta de 30% para 35% o limite do salário que os brasileiros podem comprometer com empréstimos consignados. A diferença seria usada para pagar dívidas feitas com o cartão de crédito. E, obviamente, que a gente tem sempre aqui a alternativa de discutir. Isso não é um problema do governo propor, isso é um problema da casa ter condições e consciência de votar. Além disso, o Congresso Nacional volta a se reunir para analisar vetos presidenciais no dia 22 de setembro. Na pauta estão quase 30 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos aprovados pelo Legislativo. Entre eles, os que tratam do reajuste dos servidores do Judiciário, o aumento dos aposentados e a flexibilização do fator previdenciário. Há uma dificuldade de quórum. Certamente a luta será contra a ausência de parlamentares, para que a sessão do Congresso Nacional possa realmente se realizar e esses vetos possam ser finalmente deliberados. Eu creio que haverá um esforço para que a sessão ocorra e que esses vetos sejam analisados, porque isso também é um fator que alimenta muito a crise. E se a gente definir rapidamente, a gente nós estaremos dando uma grande contribuição para baixar mais a poeira. Quer uma boa notícia? Você é daqueles que desconfia dos valores que paga as companhias de eletricidade ou de água? Pois está pronto para ser votado na Comissão de Meio Ambiente do Senado um projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados que permite a todo consumidor fiscalizar mais de perto o que está pagando. O projeto permite aos consumidores a instalação de equipamentos próprios para controlar a medição que já é feita pelos fornecedores desses serviços. A instalação do medidor adicional vai ser facultativa e deverá ser custeada pelo consumidor. O faturamento da energia elétrica e da água continuará a ser feita pelos medidores das companhias, mas em caso de divergência nos dados de consumo, o consumidor poderá pedir uma perícia a ser realizada por empresa credenciada para isso. Caso seja comprovada a cobrança indevida, os valores deverão ser ressarcidos. Em caso de reincidência, o usuário deverá receber valor igual a 10 vezes o que foi cobrado a mais. Após ser votado na comissão, o projeto precisa apenas ser aprovado pelo plenário do Senado para se transformar em lei. E a revista da semana chegou ao final. Até o nosso próximo encontro.